Olá, bonitos! Hoje a gente vai fazer rapidinho aqui a nossa primeira prova da ESA. E aí a gente vai trabalhar as 4 questões que nós tivemos de inglês já de primeira, tá? Não teve muita coisa, não. Manteve no segundo ano aquele nosso mesmo padrão de uma questão de interpretação de texto, depois 3 questões gramaticais. A gente tem 2 anos quase iguais da ESA. E eles trabalharam primordialmente mesmo aqueles primeiros temas lá que a gente vai trabalhando. Adjetivo, trabalharam tempos verbais em ambas as provas, então isso é uma coisa bem interessante da gente saber. E aí a gente vai fazer uma rápida revisão vendo as 4 questões da primeira prova de inglês da história da ESA, tá? Vamos lá. Deixa eu ver se... Aqui, gente, vocês vão ver comigo o primeiro textinho lá, tá? Já habilitei a caneta. O primeiro texto aqui é simplesmente uma reportagem. Ele dá aqui a data para vocês e aqui depois ele vai começar o texto. Só quem fez, tá? E o que é. Pessoa lá é um contribuidor, um repórter que está contribuindo e tudo mais. Essa pessoa aqui. Aí vamos seguir o texto. Rio de Janeiro, Brasil. Só local, tá, gente? Tem nada demais aqui. Tudo palavra transparente, palavra que vocês já sabem. Aí ele vai falar que exatamente um mês depois, aí aqui, olha, do mais mortal, né? Isso aqui, most, gente, do nosso adjetivo. Esse daqui foi que matou mesmo muita gente. Isso aqui, posse, gente, do Brasil, tá? A gente já conversou isso aqui. Aí vamos seguir. Isso aqui é um desastre lá da mineradora. Aí ele vai falar que bombeiros e voluntários ainda procuram por pelo menos 131 pessoas ainda não encontradas, tá, gente? Isso aqui é como se fossem perdidas, debaixo de toneladas de lama, deixadas para trás depois do rompimento de barragem, que ele vai falar aqui, tá? Do complexo do Feijão. De uma gigante propriedade de uma gigante brasileira, a Vale. E aí ele vai falar que só aconteceu dia 25 de janeiro, tudo tranquilo. Aí ele quer dizer que até agora 179 corpos têm sido encontrados e identificados. Aí ele vai falar que a busca, né? Que isso aqui é busca, tá? Ele fala mais como busca do que como pesquisa aqui. Começa às 5 da manhã, quando o time levanta. O time é a equipe, tá, gente? Os times, as pesquisas. Aí vamos lá, aí seguindo. Às 6h30, nós nos encontramos para as direções, para os direcionamentos, nada demais aqui. Para um briefing de segurança e para as instruções, isso que ele quer dizer. Do que nós vamos fazer ao longo do dia, através do dia, tá? E as equipes depois voltam para o campo. Aí ele vai falar que quem falou isso foi esse bombeiro aqui, Anderson Passos, que cantou para os jornalistas. Nada demais. Ao final do dia, aqui pra gente terminar, quando as equipes retornam, eles nos dão feedback, que é aquela resposta de volta só, de como as buscas estão indo. Aí nós, então, nos encontramos no ponto de encontro, tá? Para o próximo dia e tudo se repete. Isso aqui é reflexivo. Conclui o oficial. Aí vai falar de onde veio aqui, nada demais. Galera, agora olhem pra mim. Esse é um texto lotado de palavra transparente. É um texto que tá tranquilo, é um texto que eu acho que são basicamente 3 parágrafos aí, tá? E ele não fala nada demais. E aí ele tem algumas palavras muito boas pra vocês aqui, tá? Por exemplo, vocês saberem que firefighter é o bombeiro, não sei se vocês se ligaram nisso aqui, olha. Mas como ele diz... Cadê? Deixa eu achar bombeiro em algum lugar. Aqui. Aqui ele vai dizer fire, que é fogo. E aqui ele vai dizer fighter, que é o que luta, quem luta, lutador, tá? Então, você conseguir juntar algumas palavras assim, não sabia que isso era bombeiro. Mas aí eu sei que fighter, porque sei lá, eu jogo videogame, é quem luta. E fire é fogo, eu já consigo falar. E o que esse cara é? O cara que luta contra o fogo. Então, algumas composições de palavras são bem interessantes pra gente aqui, tá? E é um texto que tem, por exemplo, palavras transparentes ao redor dele todo, ao longo dele inteiro. Existem aqui algumas conjunções que são muito importantes para vocês. Vamos lá ver? Por exemplo, at the end.
ao final, tá, gente? Isso é uma coisa que é uma conjunção que vai trazendo para vocês, assim, uma ideia de tempo, de escalonamento, de sequência. Então, são coisas bem importantes aqui para vocês, tá bom? Vamos seguir para as questões? Só tem uma questão desse texto. É um texto pequeno, mas é um texto com uma questão só. O que eu, Chayane, aconselho a vocês? O que eu faria? Eu, fazendo a prova da ESA como aluna, eu pegaria essa questão de interpretação de texto, que é uma só, eu olharia ela antes de partir para o texto, tá? Se vocês olharem, ela é bem específica. Então, a gente vai trabalhar isso aí rapidinho. Vamos lá. Gente, olha aqui comigo. Ele vai dizer na primeira alternativa, bombeiros... Perdão, agora sim. Bombeiros e voluntários estão trabalhando juntos para identificar os corpos. Gente, vamos lá. Primeiro ponto. Aqui ele está falando que os bombeiros e os voluntários, eles estão recuperando, eles estão procurando os corpos nos campos, tá? Em momento nenhum ele falou sobre identificar aqui os corpos. Então a gente já viu que isso aqui não vai poder ser a resposta. Então não. Eles não identificam. Isso aí é parte pro IML. Aí depois ele vai falar assim, ó, só voluntários estão trabalhando para encontrar pessoas perdidas. Gente, esse só aqui, olhem essa palavra com amor e carinho, isso aqui define questão, tá? Somente voluntários estão trabalhando para encontrar? Não, ele tá falando dos bombeiros também, tá? Aí bombeiros e voluntários estão trabalhando juntos para encontrar pessoas perdidas. É exatamente esse o nosso gabarito. Vamos seguir para ver o erro dos outros. Oficiais da Vale estão trabalhando para recuperar os corpos da lama, para tirar os corpos da lama. Gente, em que momento aqui ele falou de oficial da Vale? Ele falou de oficial do bombeiro, que era, eu acho que Anderson, o oficial do bombeiro que estava falando, e falou lá que a mineradora pertencia à Vale, a gigante brasileira. Em momento nenhum ele falou de oficial da Vale, em momento nenhum ele falou de oficial da Vale ajudando a recuperar pessoas que não tinham sido encontradas ainda, desaparecidas, nada disso, tá? Vamos seguir. Depois ele vai falar assim, ó, somente bombeiros estão trabalhando para encontrar pessoas perdidas. Mais uma vez, esse only aqui. O que eu acho que vocês deviam trazer aqui como lição dessa questão? Galera, eles vão usar essas palavrinhas, principalmente advérbios, tá? Que eles vão restringir a resposta de vocês. Se restringir uma resposta, então com certeza vai estar errado? Não, mas existe uma chance maior dessa alternativa estar errada. Então a gente vai olhar para isso aí com mais cuidado, tá? Porque quando eu coloco um only, eu restringo muito minha resposta, tudo bem? Então olhem para essa palavrinha com cuidado. Aqui a gente encerra a primeira participação de interpretação de texto na prova da ESA, tá? Aí a gente vai seguir para as 3 outras questões. Gente, a partir de agora, tudo muito gramatical, tudo muito reto e direto pra gente não ter dúvida. Vamos seguir. Aí o nosso gabaritinho, na verdade aqui, gente, é letra... Cadê? Deixa eu só tentar habilitar aqui de novo, gente, que o slide não está passando. Deixa eu ver se agora vai. Pronto. Aqui não é B, é C, tá? Vamos seguir. Aí depois, gente, ele vai falar aqui, ó, vai fazer uma pergunta, isso aqui é definitivo para nossa questão. Ele fez uma interrogativa aqui e pediu para você completar esse espaço com o verbo e o pronome adequados, corretos. O que a gente vai fazer aqui? Galera, a primeira coisa que a gente tem que lembrar de tudo que a gente já estudou até agora, tempos verbais. A gente só tem na ESA até então o quê? Simple Present e Present Continuous. São os nossos 2 presentes, assim, mais tranquilos, iniciais aí de aprendizado de inglês. O que a gente vai fazer aqui? Primeiro, ele botou claramente que é uma interrogativa. O que vai acontecer na interrogativa? Eu pego o meu auxiliar e coloco lá pra frente, antes do meu sujeito. Então, é só isso que ele queria que vocês fizessem. Olha o resto como fica fácil. Quando ele fala aqui, olha, sobre you, você já sabe que o sujeito é you, porque todos eles estão com you. Gente, you pode vir com is? Óbvio que não. You pode vir com am? Óbvio que não. Então, vocês ficariam entre esses 2 aqui. O que a gente falou? Isso aqui é uma frase no Simple Present, ou Present Simple, tá? O que isso significa? Que a gente vai ter que colocar aqui necessariamente o nosso auxiliar, o verbo to be, na frente. E aqui a nossa perguntinha ficaria, are you American? Se eu estivesse afirmando, você é americano, e não fosse uma interrogativa, aí sim eu poderia botar you are American. Tudo bem, gente? E aí, vamos combinar aqui, né, que quem estudou um pouquinho de inglês vai saber essa parte aqui que a gente sempre conversa. O que é? A gente sabe que necessariamente vem com are. Aí vamos fazer o seguinte, quem mais vem com are? O you, o we, o they vem com are. Aí a gente falar aqui,
do I, perdão, aí assim a gente vai colocar aqui um am. E depois para he, she, it, aí sim aqui a gente vai ter o is. Gente, isso aqui é tranquilo, isso aqui a gente aprende assim de início no inglês, então vocês não teriam dificuldade em fazer isso aqui, é uma questão tranquila. Vamos seguir pra gente acelerar. Gente, gabarito, letra E, certinho, do jeito que a gente viu. E aí a gente vai para esse próximo aqui. Ele vai pedir qual é a questão gramaticalmente correta. O que a gente vai procurar? O que ele queria aqui com essa questão? Ele só queria saber se você tinha noção do que é um adjetivo longo, o que é um adjetivo curto. E eu falei para vocês que vocês não iam aprender aqui a separar sílabas porque não tinha necessidade, porque separação de sílaba em inglês é simplesmente fonética e vocês não precisam saber isso. E aí a gente ia usar o quê? Bom senso. Vamos ver se isso aqui se aplica? Aqui ele vai falar, gente, olha, expensive. Gente, expensive nitidamente é longo. Se é longo, eu tenho que escrever more expensive, tá? Isso aqui, a gente tá falando todos esses caras aqui, todos esses adjetivos, eles estão no comparativo de superioridade do inglês, tá? Que é aquele que a gente usa more mais adjetivo longo, ou a gente usa um adjetivo curto mais ER penduradinho nele. Foi? Aí vamos lá. Então esse daqui estaria errado. Aí esse daqui, cheap, é o quê? Barato em inglês. Isso aqui é caro, tá? Só para quem não souber já anotar. Aí eu vou falar aqui barato e cheap. Gente, isso aqui é curto. Então tá correto botar o ER ao final? Perfeito. E aqui esse daqui, ele botou more e botou fast. Fast é longo ou é curto? É curto. Então eu vou colocar faster e não more fast. E esse daqui, gente, olha só o que ele fez. More e earlier. Então aqui tá certinho, ó. Mas isso aqui ficou errado, porque você vai ter duas demarcações. Ele botou ER mais o more. A gente só coloca ou more ou o ER aqui no final. Foi? Então também tá errado. E depois ele botou old. Gente, olha o tamanho de old. É muito pequeno. Então ele ficaria older. Foi? Esse more aqui tá errado. Então o nosso gabarito é letra B. Foi esse daqui? Vamos lá, tá certinho o gabarito. Gente, olhem com carinho para essas questões. Quando ele pedir para vocês o que está gramaticalmente correto, vocês vão ter que perceber o que ele tem em comum ali, o que ele está querendo trabalhar ali, tá? Ele podia ter feito isso de outra forma, botando, por exemplo, um adjetivo no plural, que a gente sabe que não existe. Então, é uma maneira bacana de cobrar a questão e vocês têm que saber. Vocês viram que eles colocaram só adjetivos que já são trabalhados desesperadamente nos outros anos em outros concursos militares? Então, não tem nenhuma surpresa aqui para vocês, tá? Vamos seguir. Por último, a última questão aqui, questão 4. Complete a sentença usando as palavras apropriadas. Gente, palavras apropriadas, ele tá falando aqui, ele tá tratando necessariamente de tempos verbais. Vocês percebem aí nas alternativas de vocês que ele tá querendo saber se vocês conseguem identificar quem é o sujeito, para vocês saberem quando vocês vão demarcar esse sujeito ou não. A sentença tá inteira aqui no Simple Present. Vamos ver o que ele quer com isso. Vocês viram que são duas questões já de tempos verbais aqui e no ano seguinte também tem tempo verbal, tá? Vamos seguir. Aí aqui ele vai falar, ó, Mr. Harry, gente, isso aqui é o quê? O senhor Harris é o nome dele, é he. Foi? Então aqui eu tenho que demarcar para he, she, it, lembra? A gente sempre conversa sobre isso. A gente tem a demarcação com S, ES e IES nas nossas sentenças afirmativas do Simple Present. Então quer dizer que eu tenho que falar like, tá vendo? Todas as alternativas estão com like. Se eu tô falando he, eu falo he like us, marcado com ES. A gente só fica com duas alternativas, olha que tranquilo. Aí ele vai falar assim, olha, Mr. Harris gosta de trens. Ele tem medo de aviões e, gente, quem não gosta de ônibus aqui? O Mr. Harris. Todos os meus sujeitos aqui são sobre he. Então ele vai falar aqui don't ou doesn't. A gente sabe que essa demarcação para he, she, it de S, S e ES é por causa do does. Então a gente vai tirar esse don't aqui a gente já tem o nosso gabarito, mas vamos continuar. Mas, gente, ama trens. Quem ama? Ainda estou falando do Mr. Harris, então aqui ainda é loves com demarcação de ES ao final. Foi? E aqui o nosso gabaritinho. Gente, vamos lá, vamos conversar sobre essa prova. 4 questões, primeira questão de interpretação de texto, 2 questões de tempos verbais, eles só usaram Simple Present, queriam saber aqui se vocês sabiam fazer questões, sentenças interrogativas, isso está escrito no edital de vocês. E por último não, né, mas dentro dessas questões, a gente também trabalhou aqui
comparativo de superioridade, só para vocês saberem se aquilo ali era longo ou era curto. Então foi uma prova muito tranquila, uma prova que vocês não podiam perder questão nenhuma, e só com o que tá expresso no edital de vocês. O edital de vocês é curto, então dá para vocês fecharem isso, saberem fazer essas questões aqui de olhos fechados. Tudo bem? Gente, muito obrigada pela atenção e vamos lá, que a gente ainda tem mais questão para fazer.